Hello, titia chegou, minha gente. Vamos falar sobre o áudio do Vital, né, que ele publicou nessa quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024, falando justamente sobre o portal 888, né? Esse vídeo aqui sobe justamente nesse 8/8 de 2024 somando a 8, por isso que é o triplo 888. Então, assim, o título do áudio do Vital é O Significado do Portal 888, triplo 888. Bom, o 8, né, é um número que trabalha muito essa energia da prosperidade e realmente é o número do infinito, né? Então veja que interessante este entendimento de que além de trabalhar esta frequência, este portal também trabalha a continuidade, a infinitude daquilo que a gente já vibra. Esse áudio do Vital, muito mais do que as questões, vamos dizer, eu vou falar a palavra numerológica na falta de outro termo, até talvez por falta de conhecimento, muito mais do que essa questão, é esse entendimento dessa potência que é o dia de hoje, dia 8/8 de 2024. Muita gente fica meio fissurado com coisa do portal, porque o portal não faz nada. Aliás, não é que ele não faz nada, ele faz na sua vibração. Então muita gente continua terceirizando como se o portal fosse resolver todos os problemas da sua vida. Pode resolver. Não é que ele vai resolver, mas ele vai potencializar energias que você já está emitindo. Então, mais do que nunca, gente, acho que vocês já estão até cansados de me ouvir falar aqui da importância de se trabalhar as vibrações, que é também um assunto que o Vital acabou trazendo neste mesmo áudio. Porque é o caminho. Então, todas essas questões do portal, ele explicou, para quem não ouviu o áudio, né, fica sempre a sugestão de ouvir. Ele explicou toda essa questão do portal, o porquê, a questão da ascensão, dessa subida, né, 1/8 na espiral galáctica, para que a gente hoje alcance um nível de energia e de luz que potencializa tudo de uma forma, assim, muito mais intensa. Já vivemos outros portais 888, só que agora nós já estamos dentro dessa luz adamantina. Já subimos essa 8ª e isso potencializa tudo. As energias que entram aqui, a luz que entra aqui já não é mais luz fotônica, né? O planeta adentrou o cinturão de fótons em 2012, 2010 houve a mudança da linha de tempo, 2012 o cinturão de fótons. Precisou aí de 4 anos aproximadamente para que as energias fossem trabalhadas, né, nas consciências, nos seres, e realmente, a partir de 2016, a gente viu acontecer coisas muito intensas e bastante surpreendentes. É só puxar pela memória, porque as coisas começaram a serem, de fato, movimentadas justamente porque uma grande limpeza precisava ser feita. Muita coisa já foi, continua sendo feita, justamente para que essa energia, né, se equilibre. Agora, do ponto de vista individual, o que nós podemos fazer? Como aproveitar este portal? Cuidando das suas vibrações, não só no dia do portal, todos os dias, em todos os momentos. Altos e baixos, todos nós experienciamos. É o que eu costumo dizer. Não, a questão não é você baixar a sua vibração. Todos nós podemos, em algum momento, passar por momentos complicados, desafiadores, que vão nos puxar para baixo. Isso é fato. O problema é quanto tempo eu permaneço nessa frequência. Essa que é a questão a ser trabalhada. Então, trabalhar as nossas vibrações, mais do que nunca, é o caminho para que a gente alcance paz, que a gente conquiste a nossa paz. Este portal 888, você vê, 2024 é um ano 8, né? E já no final do ano passado se falava muito de 2024 como um ano que ajudaria muito a materializar aquilo que nós vibramos. A questão é essa, o que é que nós estamos vibrando?
Pensar é uma coisa, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo, tá, beleza. E a vibração? O que você está pulsando aí, emitindo para o universo? Porque é nesta frequência que a resposta vai chegar. Então, o ano em si já é um ano, né, de energia 8, e esse portal de 8 do 8, ele simplesmente vai trabalhar energias de acordo com as que são emitidas. Então, se eu me alinho à vibração da prosperidade, que é muito mais do que dinheiro de fato, mas o dinheiro está sim inserido nessa questão, mas é tudo, é saúde, é amor, é realização pessoal. Se eu me alinho a essa energia, se eu vibro nessa energia, se eu me sinto uma pessoa próspera, este portal vai potencializar isso e vai perpetuar isso, né, a partir desta energia de infinitude. Quando a gente atinge esse nível de consciência, como ele falou, né, e passa a entender a vida sobre uma ótica mais ampla, esse portal também potencializa isso. Uma vez que você expande, dificilmente você volta. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a ser, né, jamais será a mesma novamente. Então, é simplesmente ter consciência de que esse é um dia de energias realmente muito potentes e o trabalho que me cabe fazer não é o portal que vai fazer, nem ninguém, sou eu. O portal está aí, as energias estão sendo oferecidas. Agora, ou eu faço a minha liçãozinha de casa ou fica complicado. E aí entra, obviamente, essa questão das vibrações, né? Como manter a frequência e a vibração, enfim. Só voltando aqui numa informação, antes de entrar nessa parte, um portal, né? Ele age aí 21 dias, 10 dias antes, o dia e 10 dias depois. Então essas energias, elas ficam reverberando no campo energético, né? Então é natural que tanto antes como depois a gente sinta, né, algumas questões, aconteçam certos fatos em virtude das energias trabalhadas. Mas assim, agora eu entro nessa questão de como manter a frequência e a vibração elevadas, que eu acredito que seja aí o ponto crucial. Realmente não adianta esperar que o mundo faça aquilo que nos cabe fazer, que um portal faça, que um eclipse faça, que alguém venha do céu montado numa nave, né, e faça, que Jesus desça e faça, enfim, que os intraterrenos saiam da terra e façam. Não adianta. Cada um desses cumpre com a sua função dentro daquilo que lhes é facultado, certo? As energias estão aí. Como eu faço bom uso delas? Eu acredito que entender é importante. Aí entra o conhecimento. Estar informado disso, entender que isso realmente é uma oportunidade, né? Um portal, por exemplo, é uma grande oportunidade de trabalho de energias. Só que só o conhecimento não ajuda nada, minha gente. E a prática que é justamente o que faz a diferença. Então você entender, mas você colocar em prática. E para colocar em prática esse conhecimento, aí precisa daquilo que eu acho indispensável para qualquer um de nós: autoconhecimento. Se eu não me conheço, pode ter o melhor recurso do mundo, o top das galáxias, eu não vou saber usar. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Sem esse entendimento fica complicado. O que eu sou? O que eu espero, o que eu quero, o que eu desejo. Eu vejo muita gente que fala, poxa, mas eu trabalho com lei da atração, mas não materializa nada do que eu quero. Muito provavelmente porque você está vibrando exatamente naquilo que você não quer. Gente, precisa entender isso. A mente, né, é onde tudo nasce, os pensamentos. Mas se eu não vibrar na mesma frequência, não adianta. Não adianta eu achar que eu mereço Vou dar aqui um exemplo de um carro. Não adianta eu achar que mereço uma Ferrari, não adianta eu querer uma Ferrari, mas no fundo sentir que eu mereço um carro popular. É o popular que vai chegar. Eu estou dando um exemplo bem
este sentir é que colapsa. Então, como manter a frequência e a vibração elevada? Trabalhando o sentir. Observe o que você sente. Não tá legal? Não tem nada demais, mas procure entender por quê. Se aconteceu alguma coisa, o que você pode fazer para trabalhar essa questão? E procure se elevar. Veja, o portal, uma hora fecha, não vai ficar aí para a vida toda. Então é aproveitar esse período, em especial, né, o dia de hoje, 8/8, para realizar aquilo que é necessário. A gente precisa entender que, mais uma vez, se deixar absorver por esse lixo que está aí fora, não ajuda em nada. Aliás, nos coloca justamente numa frequência daquilo que nós, muito provavelmente, não queremos nas nossas vidas. E aí? É colocar foco naquilo que se quer. É sintonizar nesta energia deste portal, sabendo que essas energias vão potencializar, vão nos trazer a possibilidade, né, de potencializar nossos sonhos, nossos objetivos, nossos desejos, porém, desde que façamos a nossa parte. Ninguém opera sozinho. Veja, né, com uma estalar de dedos, a fonte poderia resolver tudo. Mas não cabe. Não é Deus ou a fonte, o que seja, que tem que resolver as questões que estão aqui. Somos nós. O que cabe à espiritualidade, aos galácticos, a seres, né, aos intraterrenos e tantos outros seres que têm nos ajudado, eles estão fazendo o que cabe a gente. Não adianta querer fugir. Essa questão de trabalhar as frequências, né, a vibração, eu acredito que tem muita relação realmente com essa questão de você investir em você, né, expandir a consciência, que é onde você começa a entender um pouco da dinâmica espiritual, das leis universais. Por exemplo, quando você entende de plano de almas e sabe que ninguém passa pelo que não tem que passar e que todos nós estamos cumprindo com aquilo que nós escolhemos passar, a gente olha para os acontecimentos e sabe que existe muito mais por trás daquele acontecimento do que a gente possa entender no primeiro momento. E isso nos ajuda a não nos contaminarmos com as coisas que a gente vê ou que a gente ouve. Senão, gente, não sobe não ascensiona Você já imaginou que horror se todo mundo comprasse a narrativa aí de fora? Se todo mundo acreditasse piamente nas mentiras, nas esparrelas, em toda essa porcariada que está sendo exposta, ninguém teria a menor chance de ascender. Como é importante entender que eu sou uma alma encarnada realizando um trabalho individual. Eu afeto o coletivo, mas o meu trabalho é individual. E quanto mais eu trabalho em mim, mais eu colaboro com o externo, com o coletivo. Quanto mais eu trabalho em mim, mais eu me conecto com a minha essência. Aí fica tudo diferente. Observar ou saber do que está acontecendo lá fora sem se envolver, sem se deixar arrastar, contaminar por isso, mantém a nossa vibração elevada. São tantas as formas de manter a vibração elevada: meditar, fazer algo que você gosta de fazer, olhar para suas necessidades, ouvir música de qualidade, relações saudáveis. Gente, é tanta coisa. Eu fiz aí aquele vídeo da escala Hawkins, de consciência, e lá tem uma série de dicas, né? E na outra semana, sei lá que dia que é aí, vai subir escala Hawkins e escala Ágata. Tá? Porque é você entendendo essa questão da consciência, esses níveis de consciência, e você entendendo principalmente qual é o teu papel no mundo, sabendo que você é uma alma, não é um corpo, e que você é resultado de todas as experiências que você teve ao longo de sabe lá Deus quantas vidas, você olha para isso e fala: vai passar, e eu vou superar, e eu vou sair melhor. É olhar para o lado positivo. Tudo tem lado positivo, sim, com toda certeza. Teve uma hora
que o Vital falou, né, dessa questão do sofrimento, da dívida kármica. Então, assim, você olhar para as situações que você passa e dizer, caramba, né, eu estou aqui com uma oportunidade, de fato, de quitar um débito. Agradeço essa oportunidade. Sair do vitimismo, porque isso acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Que energia é essa de vitimismo? Você acha que você vai atrair o que para você? Cada vez mais situações que te coloquem neste padrão. Quando você olha e fala, pô, realmente, tem uma coisa aqui que é mesmo, hein? Que eu preciso entender aqui, que eu preciso aprender. Puxa vida, olha só, se eu fui prejudicada, talvez em algum momento da minha vida, dessa ou de outra, eu prejudiquei alguém. Quitei o carnezão, graças a Deus. Carimba lá, dívida quitada. Olha a diferença. Compreender, aceitar e soltar. Quanto isso é importante. E quanto isso nos liberta, porque a gente fica arrastando um monte de peso que não tem necessidade. Tempo de colheita, o que a gente semeou lá atrás, a gente está colhendo agora. Mas a gente vai semear agora o que a gente vai colher lá na frente. Então, tudo que está vindo para mim, né, como ele disse, o universo não erra endereço. O que está vindo para mim tem endereço certo. Então, se veio, eu preciso lidar com aquilo. Ok, vamos lidar da melhor forma. Eu faço o meu papel, eu compreendo. Eu aceita que dói menos. E eu solto. Né? Ou como ele disse, preste atenção, né? Vamos supor, às vezes algum sintoma. Escutar o recado. O que aquele sintoma, o que aquela situação está tentando te dizer. Aliás, aceitar. Você recebe aquilo. Porque é para você. Aí sim, você vai entender o que aquele recado, aquele sintoma quer te dizer. E aí você parte para resolver. Ou você solta. Pronto. Você trabalhar, né, viver de uma forma onde você consiga manter o equilíbrio, manter a serenidade, gente, isso poupa tantos dissabores, tanta drenagem energética. Às vezes a gente vê, né, as pessoas se esquentando aí, se arrebentando por qualquer coisa, quando na verdade um pouco de tolerância ou paciência resolveria a questão. É claro que isso também foi estimulado pelo sistema, né? Afinal de contas, quanto mais gente se degladiando, melhor. Mas nós que já acessamos algumas informações, a gente consegue, inclusive, entender esse movimento do sistema. Não entrar em conflito, não entrar em confronto, ser você mesmo, fazer o seu melhor. Esses são os, digamos assim, alguns dos passos para que a gente tenha condições, né, de transitar por essa jornada terrana, sabendo que depende de cada um. A gente escolhe em qual frequência se conectar. A coisa da dualidade. Quando você trabalha a tua frequência, você se conecta à dualidade, vamos dizer, luz. Quando você insiste, né, em se manter em frequências mais densas, você se conecta com a dualidade trevas. E a gente sabe que existem setores, né, e aí entram as comunicações de quaisquer ordens, que fazem um trabalho fantástico para manter as pessoas na dualidade trevas. O número de pessoas que insistem em se contaminar com negatividade é uma coisa impressionante. Isso quando a pessoa, além de vibrar no negativo, utiliza os seus próprios recursos para dizer que muitas vezes a espiritualidade está dizendo aquilo para ele. Sobre tragédias, sobre coisas negativas. Então as pessoas confundem o próprio campo mental e o que elas acreditam com seres que estejam se comunicando com elas. E elas querem que você vibre com elas naquela mesma frequência. Como eu costumo dizer, me inclua fora dessa. Eu não vibro nesse não. De jeito nenhum. Demorei tantas décadas para entender o que é vibração, o que isso impacta na minha vida, para cair em qualquer conversa. Oi? Pode estar assinado pelo top das galáxias a mensagem. Isso aí para mim não quer dizer bolhufas ou bulhufas, não quer dizer nada. Nada. Quando eu bato o olho, vejo ou ouço alguma coisa,
Menos. Aliás, quem me conhece sabe que eu não compactuo dessas coisas, então nem me manda, nem perde tempo me mandando, porque eu nem acompanho. Cada um acredita no que quer. E é nesse acreditar que a gente se conecta com a vibração correspondente. Por isso que eu digo, tem tanta gente vivendo uma vida tranquila em meio ao caos. E tem gente que teria tudo para ter uma vida tranquila e não vive em meio ao caos. Por quê? É o que ela está emitindo. O universo só retorna. Então não adianta ficar esperando portal, eclipse, qualquer outra manifestação energética para resolver os nossos BOs. Afinal de contas, o universo não é delegacia. Somos nós que precisamos fazer a parte que nos cabe. Arregaçar as mangas e agir. Certo? Ah, não, uma coisa engraçadíssima. Eu dei risada com o Vital na hora que ele falou lá do relacionamento. Dando o exemplo justamente daquele aspecto. O olhar que a gente coloca nas coisas muda tudo. Então, se eu olho para determinada situação e fico me vitimizando, ai, por quê? É uma coisa. Se eu olho e digo, puxa, caramba, uma ótima oportunidade aqui de quitar um débito, gratidão, beleza. Quando ele falou dos relacionamentos, né? Pessoas que às vezes se separam, passam a vida se lamentando por aquilo, porque fulano me deixou, porque não deu certo, quando poderia simplesmente olhar e dizer, né? Foi bom enquanto durou, vida que segue, fila que anda. Quando o Vital falou, né? Ao invés de pensar assim, puxa vida, me livrei desse traste. Seu Vital, foi muito bom, mas vamos lá. E é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas saem de relacionamentos péssimos. Aliás, relacionamentos que já não existiam, só existiam na aparência. E é uma coisa muitas vezes que elas querem, mas por uma série de fatores acabam não tomando atitude. E quando acontece, elas se veem, né, meio perdidas. Precisa dar um tempo, porque não deixa de ser um luto. Mas tem gente que cai numa coisa, puxa vida, de não aceitar, de lamentar aquilo, que parece até que era o melhor casamento do mundo. E fecham o campo para viver novas experiências que certamente tem muito mais a ver com elas. Por isso que muita gente bloqueia. Muita gente fecha os seus próprios... Quem fecha os seus caminhos é você. É você que trava. É você que bloqueia. Em qualquer sentido, financeiro, afetivo, profissional, energético. Não é ninguém de fora não, gente. Tá na hora de já sair desse negócio, né? Até quando você vai ficar dando poder para os outros? É você que trava a sua vida. Se você trava, você destrava. Mas aí você vai precisar fazer um baita de um trabalho interno. Tomar posse de você, falar, quem manda nesta casa aqui sou eu. Olhar para dentro, encarar de frente, mergulhar fundo em você, descobrir o que você é, quem você é, para poder equilibrar e ajustar o que precisa ser ajustado para que as coisas possam fluir. E parar de mendigar sentimentos, sei lá, qualquer coisa que você possa estar mendigando hoje e não se dá conta. Você merece muito mais, mas para isso vai precisar acreditar nisso. Aproveite essas energias deste portal 888 de forma altamente consciente, entendendo que essas energias vão trabalhar exatamente aquilo que nós já emitimos. Vão potencializar, vão tornar mais duradouras. E que se a gente for só um pouquinho inteligente, gente, não precisa ser muito não, tá? Só um pouquinho inteligente a gente já usa essas energias de forma muito benéfica. Não é complicado você lidar com essas questões, não. Esse complicado foi o sistema que incutiu na nossa mente também. É só aprender a se colocar em primeiro lugar e se sentir, como eu disse agora há pouco, merecedor. Entender que a prosperidade, a abundância é sim para todos. Mas para isso a gente precisa desprogramar a mente de muitas crenças, dogmas, conceitos distorcidos. E nós somos totalmente capazes de realizar isso. Certo, crianças? Fica aí então o comentário do áudio do Vital, certo? Portal 888. Um grande beijo para vocês, Vital, um abração para você, meu querido. Tudo de bom para você e para vocês, crianças. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.